E aí galera, beleza? Voltei. Eu sou o professor Clóvis Fajardo, escritor aqui de Praia Grande, e hoje eu quero falar sobre literatura nacional. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Muitas vezes a gente começa a bater um papo sobre literatura nacional e as pessoas começam a falar que não gosto porque é chato, porque são livros difíceis de entender, e as pessoas só pensam nos clássicos. E esquece que a literatura nacional ainda vem sendo desenvolvida por ótimos escritores. Então, é comum, eu tento fazer isso muito, eu como professor de literatura, trazer uma mentalidade aberta para as pessoas de que a literatura nacional é ótima, ela concorre plenamente com os artistas e escritores internacionais. Então, assim, quando você chega numa livraria, a tendência é você ter 90% de literatura estrangeira, 10% da literatura nacional. Por quê? Primeiro pela concorrência. Os escritores, quando já chegam às editoras, buscam escritores best-seller, escritores que estão vendendo, que possam sustentar a empresa. Então é comum você chegar lá e achar pilhas e pilhas de Stephen King, de Dan Brown, e você não achar quase nada de um autor nacional. Mas pode ter certeza que em alguma prateleira lá tem um cantinho só de literatura nacional, e de escritores novos, modernos, que trazem histórias que refletem o nosso Brasil. Isso é o que eu vi acontecer depois que eu entrei na Vivendo de Inventar, uma agência de escritores do André Bianco, onde eu conheci muitos escritores nacionais de altíssima qualidade. Junto com os cursos, nós nos preparamos e aprendemos muitas técnicas que a gente pode trazer para você. Que você possa ter histórias que sejam concorrentes, literalmente, assim, de autores estrangeiros, que têm competência para participar disso. Para você que acha que literatura nacional é só os clássicos, você precisa conhecer vários autores nacionais que estão no mercado. Nós temos aí, Ricardo Ragazzo, um autor nacional que escreveu uma distopia chamada Cidade Banida, um livro muito bacana, tem técnicas aqui de escrita fantásticas que fazem você ficar amarrado da primeira à última página. Ele tem muito conhecimento de técnicas, ele também reconhece, assim, sabe trazer uns personagens cativantes, marcantes. Isso é só um que você pode conhecer. Aí, D'Artana, de André Bianco. Não se assustem pela grossura do livro, você se amarra nele, você mergulha nessa história e fica presa por dias enquanto você está lendo, ou horas, dependendo de quem vai ler, tem capacidade para ler tudo isso em horas. O André Bianco é o mestre das técnicas, roteirista, escritor aí com mais de 15 anos no mercado, mais de 15 livros de best-sellers, então ele sabe realmente o que está fazendo, e ele mesmo diz lá nos seus cursos da Vivendo de Inventar que esse livro, ele aplicou todas as técnicas que ele aprendeu ao longo dessa jornada. Então, assim, se você é escritor e quer aprender a escrever, leia esse livro que você vai ter a aprender várias técnicas, você vai se aprofundar na sua escrita. Se você não é, se quer se mergulhar numa boa aventura, não perca a D'Artana. Aí nós temos também A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Suchet. É um livro um best-seller super conhecido aí, teve várias continuações. Também é um livro um pouquinho grossinho, pode assustar, mas não se assustem. Ele consegue trazer também essa questão da literatura nacional, ele sabe representar o Brasil, é fantasia, tem muito conhecimento, ele tem uma pesquisa muito profunda. Então, assim, às vezes a gente fica preso, os autores nacionais imitam os estrangeiros. Não é imitação, é originalidade, é a capacidade de olhar o mundo e criar a sua própria obra. Mas aí você pode falar assim, eu gosto também dos clássicos. Por exemplo, Luiz Vilela, A Cabeça. Para mim é um dos autores assim que tem uma capacidade de escrever através de diálogos que não tem igual. Então, qual é o diferencial desse escritor, na minha opinião? Quando ele começa a escrever, ele não fica colocando muita descrição, ambientação, nada, mas através do diálogo, um toma lá da cara dos personagens, numa linguagem que representa realmente um diálogo cotidiano, ele nos prende na história e nos faz enxergar todo um cenário.
Para mim foi ótimo para desenvolver técnicas de escrita de diálogo. Se você também é escritor e está procurando aí se aprofundar mais, melhorar os seus diálogos, precisa ler Luiz Vilela. Qualquer dos livros dele, a maioria que ele escreve é contra esse autor nacional mineiro, mas assim, você consegue perceber como que um diálogo pode ser realmente rico, não um diálogo vazio, ali só porque eu preciso preencher, aumentar linhas. Não é isso. Quando você lê Luiz Vilela, você muda a sua forma de escrever diálogos. E aí, se você quer conhecer novos autores nacionais, precisa ler esse daqui, ó. Antologia Sombria, organizada por André Bianco e pela editora Empírio. É um livro fantástico de terror. Tem muitos autores nacionais aqui, competentes, colegas meus aqui do Artes da Escrita, colegas que eu conheci no lançamento, que fiz uma amizade muito grande, porque são pessoas que estão realmente dispostas a trazer histórias novas, histórias que prendam o leitor, histórias que façam você ficar dias e dias pensando nelas. Então, se você gosta de terror, precisa conhecer Antologia Sombria, certo? Organizado por André Bianco e muitos colegas meus aqui, escritores do horror, tá ok? Agora eu quero falar de um livro que eu tenho há alguns anos que me prendeu da primeira à última página. É um livro que realmente eu gosto muito de ler, já li mais de uma vez, que é o Sociedades Secretas, do autor Sérgio Pereira Couto, literatura nacional de altíssima qualidade, ali que nos faz lembrar de Dan Brown em Código da Vinci. Ele mesmo faz várias citações. E o diferencial dessa história é que você não sabe até que ponto a história é verídica, até que ponto foi ficção. Eu ainda, depois de ter lido várias vezes, ainda fico me perguntando como aquilo realmente pode ter acontecido ou não. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco mais desse livro. Sociedades Secretas foi um livro que o Sérgio Pereira Couto escreveu, contando, né, conforme ele diz aqui, é narrado em primeira pessoa, contando alguns acontecimentos na vida dele. Depois que ele começou a investigar, ou melhor, a fazer um trabalho de pesquisa sobre sociedades secretas. Então ele começou a ir atrás de maçonaria, os templários, Rosa Cruz, Illuminati, e nessa que ele foi pesquisando, alguns acontecimentos foram surgindo na vida dele. E ele vai narrando de uma forma tão assim, real, tão parecendo um relato, e que você simplesmente começa a achar que tudo aquilo está acontecendo com ele. Outro diferencial do Sérgio Pereira é que nessa obra das Sociedades Secretas ele traz uma boa explicação, nada de ficar criando teorias conspiratórias sobre sociedades secretas. Não, ele vai buscar realmente conhecimento dentro delas, o que elas dizem sobre si mesmas e o que outros conhecimentos que ele vai adquirindo em pesquisas paralelas para explicar as sociedades secretas. Então, quando você chega a conhecer os Illuminati, você fala, poxa, tem uma série de Illuminati desde 2001 no Brasil? Tem. No livro ele explica. Outra bacana desse livro é que ele vai criando um ritmo, ele vai crescendo num ritmo em que você começa a se envolver numa busca por um Grimoire do Cagliostro, que supostamente foi um grande mago envolvido nessas questões de sociedades secretas. E aí, nessa busca, me lembra muito o estilo de Código da Vinci, de buscar pistas e tal. Só que a diferença é que as pistas que ele traz são muito relacionadas à linha do rock, porque muitas bandas, muitos artistas do cenário do rock internacional buscavam influências em sociedades secretas ou tinham proximidades, como o Jim Page, como o Jim Morrison do The Doors. Eles acabavam tendo, naquela época, estavam aflorando, né, na época dessas bandas, estavam aflorando as questões de sociedades. Tinha ali um cara muito louco, que é o Aleister Crowley. Muita gente talvez não conheça, mas pesquisa um pouco mais sobre ele. Ele era um grande mago, como ele se dizia a besta do apocalipse, né? E ele acabava influenciando muita gente através das suas sociedades, das sociedades secretas que ele participou mais de uma, né? Fundou outras. Então, assim, e ele influenciou não somente os artistas internacionais, tá? Nós temos aí Paulo Coelho também, que foi muito influenciado pelos pensamentos do Aleister Crowley, que no livro do Sociedades Secretas você conhece melhor. Você também tem o que cantava junto com Paulo Coelho, Raul Seixas. Se você pegar as músicas do Raul Seixas,
Gita, Iron e outras músicas, Viva a Sociedade Alternativa, essas músicas elas têm muita influência também. É bem legal você aprender, porque aqui nesse livro você aprende sobre várias sociedades secretas, de uma forma assim, real, mais consciente, nada de ficar inventando teorias para você, ficar rebolando, não. E o legal também é que é um passeio por dentro do Brasil. Então, assim, só em São Paulo, tem pelo menos situadas aqui, do que eu me lembro, mais de 8 sociedades secretas. E ele apresenta endereço, ele fala onde descreve muito bem o local, o cenário, o ambiente. É uma boa aventura. Depois de alguns anos, ele lançou a continuação, Sociedades Secretas, O Submundo. Esse livro é um pouco diferente daquele. Enquanto naquele é uma caçada por um livro, né, e a seguindo pistas, esse livro aqui já é uma corrida pela sobrevivência, porque um dos líderes, o líder supremo de várias sociedades secretas ali, ele foi assassinado. E aí o que acontece? Eles precisam substituir através de um chamado conclave. Alguma semelhança com o conclave dos papas? Total. Eles fazem realmente para ser uma cerimônia que lembra alguns aspectos do conclave do Vaticano. E enquanto esse conclave ainda não acontece, enquanto ainda eles vão se organizando para saber o que eles vão fazer, quem vai ficar no lugar, começa a acontecer uma série de assassinatos. E esses assassinatos vão se aproximando, essa busca pelo poder vai aproximando-se do Sérgio Pereira Couto, que ele queria ter se afastado totalmente. Você vê que realmente é uma continuação na qual ele diz, olha, eu não queria mais fazer parte desse mundo, e ele acaba se envolvendo no submundo. Então aqui aparecem coisas, referências novas. E é legal porque a cada capítulo ele vai trazendo alguma coisa sobre o rock, ele vai mostrando como a proximidade do rock com as sociedades secretas. É um livro também pura adrenalina e também no mesmo estilo. Você não sabe até que ponto é real, até que ponto é ficção. Aconteceu ou não aconteceu? Será que realmente isso... Porque ele não cria um personagem em primeira pessoa. Não, é a história do próprio Sérgio Pereira Couto. Ele conta sobre ele mesmo. Então, é diferente disso, dos outros. Enquanto você sabe, aquilo ali é um personagem. Não, aqui não é um personagem, é ele. Será que ele ali é um personagem? Será que realmente ele fala daquele jeito? Será? Nossa, cara, é muito legal. Sérgio Pereira Couto, depois desses livros, ele se especializou em fazer livros sobre sociedades secretas. Tem uma entrevista dele muito bacana no Jô Soares, uma entrevista antiga, mas procura lá que você vai achar, é muito legal, muito bacana. E eu acabei... Ele também acabou se organizando alguns livros, ele se aprofundou nessa questão. Outra coisa que ele também faz, que é muito bacana, é que ele também, se você procurar outros livros dele, ele procura ciência forense. Então, nesse livro ele tem um contato um pouco com esse universo da ciência forense, e ele acaba se aprofundando mais depois do livro. E depois, se você procurar a carreira dele, você vai ver que ele escreve livros mais voltados agora depois para questões de assassinatos, onde a ciência forense vai buscar as pistas. Então é muito bacana. Se você gosta de literatura nacional, não perca os livros do Sérgio Pereira Couto, beleza? Agora, se você gostar de literatura nacional e quer um livro diferente, precisa ler Êxodo, a Saga do Ouro Azul. São 8 contos sobre o futuro sem água. São histórias que se conectam, histórias assim que fazem você pensar sobre quem é o ser humano quando chega num ponto de desespero. O que você faria para sobreviver? E se você fosse um dos últimos sobreviventes da Terra, o que você faria? Então pense nisso e venha ler Êxodo, a Saga do Ouro Azul. É um livro muito bacana, de minha autoria, que conta a história de sobreviventes no futuro sem água. Ok? É isso aí, galera. Se você gostou do nosso canal Arte da Escrita, clica aqui no inscreva-se, clica no sininho e acompanhe as novidades. Em breve teremos resenhas de livros, filmes, séries, vamos falar de mangá, vamos falar de anime, vamos falar do que você quiser. É só você pedir aqui nos comentários, coloca lá qual é o próximo assunto que eu venho aqui falar com você, beleza? Abraço, beijo, fui!